Então, falando de concordância nominal, nós trataremos nessa aula de concordância nominal e na próxima a gente vai complementar com a concordância verbal. Então, o que seria essa concordância? Concordância é quando todos os elementos de uma oração, de uma frase, né, eles estão coordenados, eles estão em harmonia, né? A concordância nominal, então, é quando adjetivos, pronomes, artigos e numerais concordam em gênero, então masculino e feminino. Vocês vão ver também que tem alguns que não vão ter aquela vogal temática a, o, né? Mas a gente vai ver mais pra frente. E também vai concordar em número, então singular e plural. E com o que eles concordam? Eles vão concordar com o substantivo. Eu acho que é algo que ajuda a gente a entender no próprio nome concordância nominal. Então é algo que concorda com o nome, né? Vai concordar com o nome, que é o substantivo da oração. A concordância que vai acontecer entre o sujeito da oração com o verbo vai se chamar concordância verbal. E essa aula a gente vai tratar daí semana que vem. Então, relembrando para vocês, o que são substantivos? Todas aquelas classes gramaticais que a gente já havia conversado, né? Então, substantivos são palavras que designam seres, objetos, lugares. Adjetivos são as palavras que expressam qualidades ou características. Pronomes são palavras que substituem os substantivos ou determinam a pessoa do discurso, né? Pronome, artigo, o a, as, os, uns, umas, os determinados e os indeterminados, né? E numeral é a palavra que exprime um número, ordem alfabética, desculpa, ordem numérica, múltiplo ou fração. Então, eu trouxe aqui uma frasezinha. A gente falou sobre. Vamos começar com o substantivo, né? Então, o adjetivo, pronome numeral e o artigo concordam com o substantivo. Nessa frase, o que é substantivo? Falem aí no chat. Uhum, ok. E o que é artigo? Ótimo. O que é pronome? Seu. Tem mais um. É verbo da frase. Mas a gente vai mostrar mais adiante, então. E tem um adjetivo. Vocês sabem qual é? Isso. Então, eu aqui marquei esses elementos, né, que vão concordar com o substantivo e marquei também o substantivo. O é e o está são verbos. Então, o que é o substantivo? O que é o pronome, né? O substantivo é quadro. Quer dizer que o restante da frase vai concordar com o substantivo. Então, o pronome é seu e ele, adjetivo é lindo, o artigo é o e numeral o primeiro. Percebam que tudo concorda com quadro. Quadro é um substantivo que está no singular e no masculino. Então, é seu, não sua, é seu, primeiro, não primeira ou primeiros, e lindo. Todos com, geralmente, os numerais, e os adjetivos vão carregar a mesma vogal temática. Então, eu trouxe algumas chamadas de eu notícia, porque eu acho que é importante a gente tentar identificar isso um pouco também no que a gente vê na nossa realidade, né? Então, Moraes arquiva inquérito dos atos antidemocráticos no STF e abre outro sobre organização criminosa.
A gente vê que atos é substantivo. A gente tem uma preposição de mais artigo o, no plural, os, aqui. Então, esse artigo, os, está concordando com o substantivo atos. E antidemocráticos é aqui adjetivo, com a finalização os, né? Masculino plural, concordando com atos. Já organização, o artigo dela não está aparecendo, mas seria substantivo feminino no singular. Criminosa é o adjetivo que acompanha no singular também feminino. Mais uma. Príncipe Harry e William voltam a se encontrar durante a inauguração de estátua em homenagem à Lady Di. Eu acho que eu botei essa matéria enganada. Essa aqui vai ser interessante citar depois sobre a concordância verbal aqui. Não, aqui achei. Príncipe. Gente, príncipe. Tá no singular, né? Tá no masculino, é um príncipe, mas tá no singular. Mas tem dois príncipes aqui. E aí, o que que vocês acham? Tá certa essa chamada ou não? Vocês acham que tá errada? Então, eu vou ter que dizer para vocês que tá certa. Quando temos um adjetivo preposto ao substantivo, ele tem a possibilidade de concordar com ambos os substantivos, que no caso é Harry e William, ou ele pode concordar com o mais próximo, então só com Harry. Nesse caso, por causa do E, dá a entender que os dois são príncipes. Então, sim, nesse caso, utilizar só príncipe ainda dá a entender de que o adjetivo seria para os dois. Então, saiba como bloquear aplicativos e entenda por que desinstalar apps financeiros nem sempre protege suas contas. Então, aqui nós temos apps. Eu achei muito interessante porque app é uma sigla e ela está no plural e o adjetivo dela, né? Ela é um substantivo e o adjetivo dela acompanha também no masculino plural. E aqui também temos um pronome no feminino plural que está concordando com contas, né? Que é um substantivo no feminino plural. Vou passar com vocês algumas regras, então. Tentei trazer de uma forma mais explicativa, não meio ditada, sabe? Gramaticalmente. Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades e eu queria tentar fazer uma atividade com vocês. Nós temos uma frase com quadro e bonito, né? Uma possibilidade de frase é quadro é bonito, né? Quadro concorda com bonito. Agora, a gente quer fazer o mesmo, pode ser na mesma ordem. Só que a gente tem quadro e poema. Como é que ficaria a concordância de bonito? O quadro e poema são bonitos. Ótimo. Mas e se fosse o contrário? Não, peraí. Ok, agora nós temos dois adjetivos para quadro, né? O quadro é bonito e colorido. Os dois adjetivos ficam no singular. Grande tem uma relação à parte, porque ela não vai ter mudança, é um adjetivo que não vai ter mudança da vogal temática, mas a gente pode dizer os grandes, o artigo acompanha os substantivos que vão vir depois, João Guimarães Rosa e Machado de Assis.
Agora, na próxima frase, nós vamos usar o adjetivo grande, só que nós temos um substantivo no feminino, um nome próprio no feminino aqui, Clarice Lispector. Como é que ficaria a frase? O exemplo do anterior. Não tem as grandes. Uhum. Na próxima frase, nós temos o substantivo comida. Então, vamos dizer que eu gosto de comida, mas aqui nós não temos adjetivo, né? Da Itália e da China não é adjetivo. Como é que ficaria o adjetivo dizendo que algo é da Itália e que algo é da China? Uhum, muito bem. E aí, se eu quero dizer que eu gosto de comida da Itália e da China com ela sendo adjetivo, como é que ficaria? Vocês me falaram os adjetivos. Eu gosto de comida, como ficaria a frase? Italiana e chinesa, exatamente, muito bem. Agora, nós temos dois substantivos e nós vamos ter um adjetivo. Brasil não é adjetivo. Como é que fica o adjetivo quando se diz que algo é do Brasil? Brasileiro, muito bem. Então, eu gosto de comida e cultura, eu aprecio a comida e a cultura. A Vitória falou brasileira. Alguém tem uma outra opinião? São dois substantivos. Eu gosto de comida e cultura, ou aprecio comida e cultura. É uma possibilidade também, nacional. Mas é uma possibilidade também de que esse adjetivo esteja no plural. Comida e cultura ambos são femininos. Então, se a gente disser eu aprecio comida e cultura brasileira ou comida e cultura brasileiras, serão os dois corretos. Porque esse adjetivo ele pode concordar tanto só com o último substantivo que foi citado, quando tem uma citação assim, comida e cultura e música, ele pode concordar só com o último, ou ele pode concordar com todos. Por exemplo, eu aprecio comida e cultura e livros, e livro brasileiro, né? Eu posso falar só brasileiro, concordando só com o livro, ou posso falar brasileiros, concordando com os três substantivos que foram citados. Aqui eu trouxe algumas possibilidades do que a gente falou, né? Esse aqui eu trouxe para vocês darem, se vocês quiserem revisar em casa, depois que vocês tiverem o material. Mas então, retomando o que a gente viu das regras, né? O adjetivo ele vai concordar em gênero, então masculino e feminino, e em número, né? Plural ou singular. Ele vai concordar com. Ele também pode só concordar com o adjetivo que tiver mais próximo. Se ele tiver preposto, que nem Kiki, bonita, pintura e poema, ele vai concordar com o mais próximo. Não há possibilidade de botar bonitas ou bonitos aqui. Ele vai, se ele tiver antes do substantivo, ele vai concordar com o primeiro que ele tiver mais próximo. Caso tiver pós-posto ao substantivo, depois do substantivo, ele tem a possibilidade de concordar com o mais próximo ou com os que estão citados um após o outro.
Que nem aqui, né? Dois ou mais substantivos e adjetivo anteposto, né? Mal, lugar e hora. Ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Ah, e sobre adjetivos compostos. Geralmente, varia somente o último elemento, né? Então, por exemplo, olhos verde claros. Ou minha mochila é amarelo clara. Geralmente, somente o último elemento desse adjetivo composto vai variar. Aí, nós temos alguns casos à parte, algumas expressões. Por exemplo, anexo. O anexo, ele vai concordar em gênero e número, com exceção de quando estiver escrito em anexo. Aí não vai variar. Pode ser em anexo à fatura, ele vai continuar com o anexo com o ozinho sendo masculino. Bastante. Como adjetivo, bastante vai variar em gênero e número. Por exemplo, recebemos bastantes telefonemas. Quando ele se comportar como advérbio, ele não vai variar. Então, quando vocês relacionarem que bastante está na realidade trazendo uma condição para o verbo, ele não vai variar. Meio, como adjetivo, como numeral, como metade, ele vai variar em gênero e número. Então, atrasado, toma um meio copo de leite. É metade de um copo de leite. Como advérbio, ele não vai variar. Então, ele é meio maluco. O meio se refere ao verbo é, não a maluco. Ele não é metade de um maluco, ele é meio. Ele relaciona-se com o verbo. Menos é um caso à parte, ele não vai variar. Então, hoje tenho menos alunos ou menos alunas. Também tem o caso do é proibido, é bom, é necessário. Eles não variam, com exceção de serem acompanhados por artigos que modifiquem, né? Então, por exemplo, é proibido entrada, proibido entrada. Mas, quando a gente coloca o artigo de entrada, é proibida a entrada, ele vai se relacionar diretamente. Eu disse que a aula ia ser rapidinho, né? Foi bem mais rapidinho do que eu achei que iria ser. Mas vamos trabalhar com algumas questões? Eu trouxe algumas questões do Enem. E hoje eu vou dar um tempinho a mais. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre tempo de elaborar questões. E eu tenho um cálculo que deveria se levar mais ou menos 3 minutos, gente. Não estou dizendo para vocês fazerem a prova apressados nem nada. Por isso que eu sempre digo para vocês praticarem bastante. Porque é importante vocês se relacionarem bem com a prova em si, né? De como as questões funcionam e quanto tempo vocês levam para fazer elas. Então, aqui eu vou deixar uns 3 minutinhos para vocês fazerem as questões, tá? Cada uma. Podemos começar aqui. Então, eu vou botar no mudo aqui. Eu vou deixar vocês lerem a questão, depois o enunciado, e vou deixar vocês depois botar a enquete.
Mais um pouquinho e eu vou finalizar a enquete. Querem que eu volte no enunciado? Ah, tá bom, não sabia, ok. Eu boto a enquete mais no final, então. Nessa aqui eu vou finalizar a enquete agora, tá? Então, ficamos divididos, mas ninguém foi de C. Qual que é a resposta correta? B. Gênero solene de característica protocolar. Vamos de A, D e E. Referência de um povo a seu país, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa e artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. O Enem ele vai ter situações, principalmente na prova de linguagens, posso dizer, em que a gente vai ficar muito em dúvida em algumas questões, em algumas alternativas. E pode ser que uma ou duas delas façam sentido, além da certa. Mas a gente tem que se fixar muito no que a pergunta tá pedindo, né? Então aqui a gente tem o hino nacional brasileiro, que diz que é a letra de Joãozinho Osório, Duque Estrada, e o enunciado pergunta: o uso da norma padrão, nesse caso, na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de se trata de uma reverência de um povo a seu país? Se trata de um gênero solene de característica protocolar? Se trata de uma escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa? Se trata de um artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro? É um hino, então ele não é uma reverência de um povo. Ele, claro, ele é feito para honrar o país, mas ele não é feito pelo povo para reverenciar o país. Também não é somente uma escrita de uma fase mais antiga. É um documento mais importante. Um artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro faria sentido também. Eu acho que, em relação com a B, é o que mais faria sentido. Porém, é um gênero. O hino nacional brasileiro é um gênero que tem uma característica protocolar, que segue um protocolo para ser realizado. Então, for normal, é de praxe usar a norma padrão para estabelecer gêneros que retratam essa característica protocolar, né? E isso explica a utilização da norma padrão no hino nacional por se tratar de um símbolo que representa o país, né? Logo, exige-se que o caráter seja mais formal. Próxima. Aqui a gente tem uma imagem, ok? Eu acho que eu vou deixar vocês interpretarem. Eu já vou passar para as alternativas.
Eu vou brinquete, mas eu vou deixar. Eu vou brinquete agora. Mas eu vou demorar um pouco mais para abrir ela, porque quem tá no celular não consegue enxergar as questões. Eu vou finalizar a enquete, tá? Quem quiser dar seu último chute, é o momento. Ok. Fomos de A, B e D. A resposta correta é B. Ok. Então, A, apagamento da identidade linguística. E D, disputa. Eu vou apagar aqui. Disputa de comunidades linguísticas diferentes. Então, aqui a gente tem uma imagem de um mercado em diferentes idiomas. Está indicando que é um supermercado, né? O enunciado diz: a fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça é marcada tanto pelo limite com a Argentina e Paraguai, quanto pela presença de outros povos. Então, esse mercado ele fica na fronteira, em Foz do Iguaçu, então, limite com a Argentina e Paraguai, mas tem muitos turistas brasileiros e, bom, de diversas nacionalidades. Nós tivemos como, além da B, que é a resposta correta, vocês também acharam que poderia ser apagamento da identidade linguística e disputa de comunidades linguísticas diferentes. Não seria o apagamento da identidade linguística, porque a indicação de vários idiomas ali é justamente para se tornar mais acessível a comunicação, né? Justamente para ficar mais acessível a todos os povos que visitam ali. E também diz que é uma disputa de comunidades linguísticas diferentes. Não seria uma disputa, porque o mercado foi planejado para ser daquela forma, para atender a diversas nacionalidades diferentes. Então, devido ao cenário da cidade de Foz do Iguaçu ser marcado pela presença de diferentes povos linguísticos, então diversas nacionalidades, né, faz fronteira, tem turistas brasileiros, turistas do mundo todo, teve esse planejamento linguístico para que atendesse essa diferenciação de idiomas ali. Ok, vou deixar vocês lerem. Se quiserem que eu volte pro texto, vocês falem no chat, tá?
Posso voltar para as alternativas? Eu abro a enquete. E vou deixar mais um pouquinho, daí eu vou abrir a enquete, tá? Vou encerrar a enquete, tá, gente? Ok, ficamos bem divididos nessa. Só não consideramos a E, mas então, vamos conversar sobre. Então, eu vou ler o texto com vocês de novo, tá? A comunidade. Não, primeiro, atenção. Mais big do que bang. Ok. Título importante. Parte final aqui também. Quem fez, onde foi publicado, sempre prestem muita atenção. A resposta pode não estar no meio do texto, ser no título ou na citação. A comunidade científica mundial recebeu, na semana passada, a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Ok, uma descoberta. Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang. Ok? Mas este não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia infinitas concentradas em um ponto microscópico que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamam de singularidade. Então, esse evento do criação do nosso mundo, do universo, não foi uma explosão. É algo que, inclusive, não tem possibilidade semântica. É singular. Essa semente cósmica permaneceu em estado latente e, sem que exista ainda uma explicação definitiva, começou a encher rapidamente. No intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais 10 trilhões de Big Bangs. E a pergunta é: no título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar os elementos da expressão Big Bang, então fazer essa separação deles, a autora revela a intenção de. Então, o texto explica de que, na verdade, não foi uma explosão, foi uma expansão de matéria, a criação do universo. E, para ilustrar isso, o título fala da dissociação das palavras Big e Bang. O título é mais Big do que Bang. E a resposta correta é C. Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. Ok? Está sintetizando a ideia, né? Ilustrando aqui no texto que a criação do universo não foi um bang, não foi uma explosão, e sim algo grande, big, porém não foi uma expansão e não uma explosão. Nós fomos de A, B e D também. A. Evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão de matéria e energia. Então, o título está justamente ilustrando de que foi mais uma expansão do que uma explosão. Está dissociando a ideia de que foi um Big Bang, uma grande explosão. B. Resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. Ele não faz um resumo, ele faz uma ilustração, uma sintetização da ideia. D.
D. Destacar experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria de matéria e energia. Seria mais a teoria do surgimento do universo, de como funcionou esse evento. Então, o C se cabe melhor nessa questão. Então, de acordo com o fragmento, a revista busca informar ao leitor que o Big Bang não foi uma explosão, mas sim uma expansão de matéria e energia. Assim, por meio de um jogo de palavras, o título sintetiza essa ideia apresentada no texto. Ok, vou dar mais um tempinho para vocês. Eu vou finalizar a enquete, façam seus últimos chutes. Aqui. Gente, se em qualquer momento vocês tiverem dúvida, por favor, falem no chat, tá? Não se acanhem, falem, perguntem, não tem problema, podem mandar pergunta no meio da questão, a gente vai discutir sobre. Aproveitando que eu estou falando isso agora, ficou clara a questão da concordância nominal? A gente vai retomar de novo na concordância verbal as duas concordâncias. Mas vocês ficaram com alguma dúvida em relação à concordância nominal? Semana que vem, com a concordância verbal, a gente vai ter frases mais elaboradas, então vai ser mais fácil de elaborar as duas concordâncias. Então, a resposta correta é A. Nós também fomos de B, D e E. Então, aqui nós temos essa ilustração, ela ficou um pouco desfocada, né? Mas o texto diz: garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética. Ah, Miriam, esse é o primeiro dia. Então, a gente tem um drive que tem todos os PDFs, né, que foram passados das aulas anteriores.
A gente tem aqui a Luciane com a gente, monitora. Ela pode mandar agora o link aqui no chat, que tem o link do Drive. Isso aqui, ó. Tem o link das pastas no Drive, que tem não só as aulas de português, tem as aulas das outras disciplinas. As aulas, elas ficam gravadas e vão para o canal do YouTube. E a gente também tem a página do Face, que a gente vai divulgando lá os horários e o tema de cada aula. E nós temos um grupo do Face também, de alunos, então se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar no grupo também. Então, voltando à questão. A garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico. Plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro. Retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Então, nessa campanha, se você separar aqui, disponível em separeolixo.gov, é um site do governo, tá? Uma campanha governamental, em que a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento. Então, a resposta correta é a A, o reaproveitamento do material de lixo. Mas, se eu não me engano, vocês foram de B, C e E também, né? Então, facilidade na separação do lixo, melhoria da condição do catador, geração de renda para o trabalhador. Vamos voltar para a imagem. A imagem ilustra, aqui a gente tem lixo seco, onde vai latas, papéis, plástico e vidro. Aqui nós temos a ilustração de uma garrafa PET, né, se tornando um tecido. Então, aqui dizendo plástico velho pode virar tecido novo. E aqui sobre o lixo úmido, que vai cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas. Facilidade na separação do lixo. Bom, ali está indicando sobre a separação do lixo, mas não é a estratégia principal. Melhoria da condição do catador. Essa informação quem traz é o texto escrito, não o imagético. E geração de renda para o trabalhador também, quem traz essa informação é o texto escrito, não o imagético. O que a imagem em si, a estratégia principal que a imagem traz é o reaproveitamento do material, né? Aqui nós temos a garrafa PET, que se transforma no tecido, que é o que está em mais destaque aqui no meio. Aqui sim, claro, a gente tem a separação do lixo, mas o que está em destaque, a principal estratégia, é o reaproveitamento, né? Então, a linguagem verbal presente na questão tem como objetivo mostrar como a reciclagem na garrafa PET pode se tornar um novo produto. Vou deixar vocês fazerem essa questão aqui.
Vou finalizar a enquete, façam seus chutes. Então, fomos de A, B e C. A resposta correta é A. Então, vamos voltar para o texto e ver por que vocês pensaram em B e C. Nós temos aqui o texto 1, que é um texto imagético, a imagem reproduzida do Cristo Redentor, né, que foi percorrida de bicicleta, né, um trajeto percorrido. Então, no texto 2 temos Stephen Wund, artista canadense, morador em Victoria, capital da Colômbia Britânica, Canadá, transformou-se em fenômeno mundial produzindo obras de arte visuais e pedalando sua bike. Seguindo rotas traçadas com auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros. Então, os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Wund. A partir do... Então, a resposta correta é que esses textos destacam essa inovação artística proposta por Stephen a partir do deslocamento dele, deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. Vocês pensaram em B e C também. Perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS e ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade. Então, o enunciado questiona o que nos textos destaca a inovação artística que esse artista propôs, né? Que o Stephen propôs. Ele fez a reprodução imagética do Cristo, né? Que é uma figura importante que representa o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, através da rota dele de bicicleta utilizando o GPS. Então, não fica restrito só à perspectiva do funcionamento do GPS ou só restrito ao ato de guiar a bicicleta pelas ruas da cidade. E sim como modificar o uso das tecnologias das suas funções habituais. O GPS serve para fazer um guia por uma rota. E ele utilizou para fazer uma obra artística, né? Então, os textos apresentam informações sobre a utilização de um aparelho GPS como forma de criação artística. O GPS, que é utilizado como um guia, como um mapa, ele foi tirado de sua utilização, que foi feito, né, que foi objetivado para, e foi usado como ferramenta de criação artística. Assim, há uma transposição da tecnologia de sua função habitual para uma completamente diferente, a arte. Então, aqui as referências. Gente, antes